Hoje, tanto você como eu, que estamos em Cristo, devemos entender que o próprio Cristo Jesus, para mim e para você, é um exemplo a ser seguido. E ele nunca entrou em templos feitos por mãos humanas, em tempo algum. Então, isso significa o quê? Que tanto você como eu devemos seguir o exemplo dele também. E temos que decidir por isso, firmemente, nunca entrarmos dentro de templos construídos por mãos humanas. Porque isso é errado. Porque o Senhor Jesus nunca fez isso, em tempo algum. Essa é a verdade pura e simples que está nas Escrituras. Para que possamos corrigir essa prática errada, pela qual fomos induzidos a esse erro. Porque o Senhor Jesus nunca nos induziu a isso em tempo algum. Então, se você e eu quisermos viver mesmo para inteiro agrado do Senhor Jesus, não podemos ser levados a esse erro. Então agora é hora de acabar com esse erro, se purificar esse erro. Nunca mais cometer esse erro. Porque quem deliberadamente, depois de conhecer a verdade, ainda continuar nesse erro, aí a pessoa está por conta própria. Ela está, como é que eu posso dizer assim? Ela está não praticando o que o Senhor Jesus nunca praticou. Ou melhor, ela está praticando algo que o Senhor Jesus nunca praticou, que foi entrar dentro de templos construídos por mãos humanas. Então, vejam bem aqui essa foto aqui, ó. Olha só. Essa foto aqui, ela foi tirada dentro de um templo construído por mãos humanas, como vocês podem ver aí, ó. Nessa foto aí dá para se ver que existem mais de 100 pessoas aí dentro desse templo aí. Quem induziu elas a esse erro? Elas foram coagidas a isso? Elas foram induzidas a isso por quê? Que texto das Escrituras os pastores usaram para como é que posso dizer? Para fazer com que essas pessoas entrassem aí nesse templo. Qual texto das Escrituras eles usaram para isso? Nenhum, porque não existe. Então, todas essas pessoas aí, ó, aqui, esses homens aqui de branco aqui, ó, esses homens aqui, eles são pastores. Como é que esses pastores conseguiram convencer essas pessoas a entrarem dentro de um templo construído por mãos humanas? Que argumento eles usaram? Que mentira, que sofismas, que raciocínios falazes eles usaram para conseguir manipular essas pessoas para que elas fizessem isso? Nas Escrituras não existe tal texto. Então eles inventam. Eles inventam por conta própria. Eles deturpam as Escrituras para isso, para esse objetivo. Para manter essa membresia aí de mais de 100 pessoas. Aí nesses lugares aí, ó. Todas essas pessoas aí tiveram que sair de sua casa própria para entrar dentro do templo construído por mãos humanas. Possivelmente nenhuma delas sabe que, na verdade, elas mesmas são o templo individualmente falando. Cada uma delas são um templo. Se essas pessoas aí são convertidas mesmo ao Senhor Jesus, elas têm que entender que cada uma delas é o templo para a habitação de Deus. Cada uma delas. Assim como você e eu também temos que entender isso hoje. E esse entendimento é simples. E existem vários textos nas Escrituras falando a respeito disso. Vários mesmo, você pode encontrar. Mas para encontrar você tem que ler. Então, isso é importante. Porque esse entendimento muda tudo. Quando a pessoa entende que ela é o templo, é a habitação de Deus no Espírito, ela não precisa mais de
de templos construídos por mãos humanas. Essa é a verdade. Então, nós devemos entender isso hoje. Porque você e eu não podemos ficar enganados a esse respeito. Ninguém pode nos enganar com raciocínios falazes para nos induzir ao erro. Porque existem muitas artimanhas que os homens criam para enganar as pessoas a esse respeito. De que ela tem que entrar dentro de um templo construído por mãos humanas. Então, é preciso se esclarecer disso, é preciso estar esclarecido, você precisa conhecer isso, para não ser enganado por ninguém em tempo algum. Porque o próprio Senhor Jesus disse, não vos deixeis enganar por ninguém, principalmente nessa questão. Então, é preciso entender isso hoje. E o Senhor Jesus é o nosso exemplo de prática. Ele deixou exemplos para seguirmos os passos dele, como está escrito. E se ele não entrou dentro de templos construídos por mãos humanas, por que você e eu devemos entrar? Por que e para quê? Essa é a questão. Então vou ler aqui um texto que está aqui na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 24. O mais certo a se fazer seria ler a epístola inteira, de forma linear, porque a epístola é uma carta, e uma carta se lê de forma linear. Mas como não vai dar tempo aqui de eu ler a epístola toda, eu vou ler só apenas esse versículo aqui, que é bem claro e simples, de fácil compreensão. Então está escrito assim, ó. Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 24. Está escrito assim, ó. Porque Cristo não entrou em santuários feitos por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, Cristo Jesus, o seu e o meu exemplo, ele não entrou em santuários feitos por mãos humanas. Ele nunca fez isso. Então, se devemos seguir a Cristo Jesus, também não devemos entrar dentro de templos construídos por mãos humanas. É simples assim. Então, é preciso entender isso. Porque quando o Senhor Jesus disse, está consumado, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, e as pedras se fenderam. Isso aconteceu mesmo. Então, a partir daí, se abriu um novo e vivo caminho para você e para mim chegarmos diante de Deus. Sem impedimento algum. Sem templo, sem nada, não precisa mais disso. E esse texto também está na Epístola aos Hebreus. É só você ler, que você vai entender. Esse entendimento muda tudo. Agora, se mesmo depois que você lê, você ainda deliberadamente entrar dentro de um templo construído por mãos humanas, aí você está cometendo um erro. Você está sendo conivente com um erro, com um engano, com uma mentira, da qual você não pode participar. Você não pode fazer o Senhor Jesus mentiroso sobre essa questão. Porque se está escrito aqui que Cristo não entrou em santuários feitos por mãos, então ele não entrou mesmo. Essa é a verdade. Para que agora, neste século, possamos fazer a mesma coisa. Não entrar em santuários feitos por mãos. Feitos por mãos humanas. Porque isso é errado. É preciso se conscientizar de que agora o templo, a casa espiritual de Deus, como está escrito na Epístola de Pedro, eu vou ler até aqui, ó, a Epístola de Pedro, vamos ver aqui,
Vou ler para vocês aqui, ó. A epístola de... acho que é a primeira epístola de Pedro. Deixa eu ver. Não, peraí. É a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo... primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Olha que está escrito aqui, ó. Está escrito assim, ó. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, a casa espiritual é você e eu. É assim que está escrito, essa é a verdade. Então, é isso que devemos entender. Esse entendimento tem que ser colocado em prática por você e por mim. Porque agora somos casa espiritual edificada em Cristo. Somos o templo. A habitação de Deus é essa agora. Então, é preciso entender isso hoje. De que nem você nem eu precisamos mais entrar dentro de templos construídos por mãos humanas. Não cometa esse erro. Não fique nessa ignorância, nessa teimosia, nessa incredulidade a respeito disso. Não seja enganado por ninguém a esse ponto. Então, é preciso que você entenda isso. Porque o entendimento disso já é simples. Pelo que está escrito, isso nos revela a verdade. E essa verdade tem que ser praticada por você e por mim. Porque não podemos nos desviar das verdades ouvidas. Pelo contrário, temos que se apegar a ela com firmeza para nunca nos desviarmos dessa verdade de tempo algum. Quem está fazendo você se desviar dessa verdade hoje é aqueles que te enganam. É aqueles que te manipulam a esse erro. Eles criam várias coisas engenhosamente inventadas mesmo por eles para te induzir esse erro. Não cai mais nesse erro. Então, agora é isso que precisamos entender. Não seja um desses, como eu mostrei aqui na foto, que ficam entrando dentro desses templos para fazer não sei o que lá. Não, pessoal, não é assim que devemos proceder. Nós devemos agradar ao Senhor Jesus. Ele é o nosso exemplo. Ele deu exemplo para você e para mim, para seguirmos os passos dele. Então, é preciso entender isso hoje. Essa questão de templo é errado. Porque o templo agora, que Deus aprova e concorda, é a sua vida e a minha vida. Cada um de nós somos um templo, uma casa espiritual edificada em Cristo, para a habitação de Deus. Essa é a verdade pura e simples que nós devemos entender. Então eu espero que essa mensagem possa abrir os olhos de muitas pessoas, para que elas caiam nessa real. Porque essa real está escrita nas Escrituras, em vários textos, bem claros e simples. Então, eu espero que as pessoas entendam isso, cada vez mais. E agora, para que agora possamos viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus, tendo a consciência de que nós somos o templo. Essa é a verdade simples. Então eu espero que essa mensagem possa edificar o corpo de Cristo, que é a nossa única pedra angular na qual devemos estar firmes. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.